Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim. Hoje é 12 de abril de, de 2020, né? Domingo de Páscoa, né? Que simbolicamente muitas famílias se reúnem, enfim. E nós estamos aqui, né? Que devemos ficar mesmo mais confinados, cada um na sua casa, enfim. Eu estou retomando esse vídeo, essa plataforma de vídeo. Eu digo retomar porque fazia tempo que eu não fazia um vídeo. O último que eu fiz foi lá por ocasião da eleição na Argentina, as eleições da Argentina. A gente fez na semana que ia decidir a eleição. A gente já sabia, né, que o Fernandes e a Cristina venceriam as eleições lá. E a gente aproveitou para o gancho da vitória do Fernandes e da Cristina, para falar um pouquinho de macroeconomia, né, de políticas implementadas ultraliberais, né, de economia. É, e o gancho era ótimo, porque a Argentina é um laboratório muito importante, né, porque já tinham passado pelo Menem e recentemente pelo Macri, né? E a gente sabe que a implementação de políticas macroeconômicas ultraliberais em países da periferia do capitalismo é desastre absoluto, né? E em função disso a gente começou a fazer fez ali um pouquinho da perspectiva do que vem por aí com Paulo Guedes, né? A gente sabe qual é o resultado disso, né? É desastre absoluto, né? Aumento da pobreza, enfim, desigualdade social indo aos extremos, aquela coisa que a gente já conhece, temos experiências mais do que suficientes para isso. Mas hoje eu queria falar um pouco de uma outra coisa, essencialmente mais de política, né? Não que economia seja dissociado, muito pelo contrário da política, né? São dois campos aí que se intercalam, enfim. Mas eu queria falar um pouquinho da essência um pouco hoje da política, né? E hoje com uma tremenda preocupação, né? A gente percebe que a gente estamos num momento complicadíssimo, com o presidente fazendo uma maluquice atrás da outra, num momento de pandemia dessa, que o cara não tem né, não consegue ter a razoabilidade necessária, né, para conduzir o processo, e fica colocando, né, lenhas nas fogueiras, e essas fogueiras que nos preocupam, né, porque é um pouco isso. Acho que a gente, e a questão central do que eu queria falar, a gente está, eu diria, subestimando um pouco esse momento, né, que a gente está vivendo, esse fenômeno sociológico que, como a gente está no meio dele, é difícil explicá-lo, né, é difícil fazer teorias a respeito disso, mas nós estamos num momento, desse momento enfim, de dificuldade de entender o que está acontecendo, porque é um fenômeno mesmo, é um fenômeno sociológico, e que algumas pesquisas aí de alguns institutos têm feito, e que nós temos aí uma quantidade aí de 25, 28, 30% de pessoas que, mesmo diante dessa insensatez cotidiana do Bolsonaro, essas pessoas parecem que estão cada vez mais, né, mais radicais, mais fanatizadas, né, pelas medidas que o Bolsonaro está tomando, essa loucura toda. Ele tá agora sendo um pouco brecado, né, pelos bastidores, né, dos militares, de uma junta militar que está com ele, mas o Bolsonaro não tem freios, né? Ele tenta fazer um discurso lido lá no teleprompter, tentando dar enfim, uma coisa mais sensata, tal, mas no dia seguinte ele vai para a padaria, vai para a rua, tal. Ele não tem freios, né? Mas o preocupante disso, é o que mais me preocupa, me parece, é essa horda de pessoas, né? E não é pouca coisa, nessa faixa 25, 26, 28, sei lá, 30%. Ontem nós tivemos uma carreata muito grande aqui em São Paulo, uns caras enlouquecidos na rua, é uma coisa assustadora.
que o acompanham ainda. E qual é? Por que isso está acontecendo? A gente sabe que o Bolsonaro ele veio do baixo clero, ele ficou lá quase 30 anos, um sujeito do baixo clero, do Congresso, um político, apesar de perigoso, né? Porque os heróis dele sempre foram os torturadores. Ele era mais folclórico do que qualquer outra coisa, né? As pessoas deixavam ele meio a largo, falando as bobagens que ele sempre falou, tal. Mas a gente nunca imaginava, na realidade nem ele mesmo imaginava que fosse ascender ao poder como ele ascendeu. E ele chegou na situação que chegou, a gente sabe, por uma série de circunstâncias que fizeram com que ele chegasse ao poder, tal. A gente já falou um pouco disso, muita gente já falou a respeito disso. Foram circunstâncias que foram se somando e que chegaram nessa condição de permitir que um sujeito como Bolsonaro virasse presidente da República. Mas de fato agora como entender, né? Como entender ele continuar tendo número expressivo de pessoas que o seguem, né? E repito, cada vez mais fanatizados, né? Eu não sei, mas enfim, como o Bolsonaro veio do baixo clero que ascendeu, a impressão que eu tenho que tem, de certa forma, não sei se dá para falar assim, mas enfim, que tem uma parcela da sociedade que se sentia, né, não representada, enfim, uma espécie de baixo clero da sociedade, vamos dizer assim, as pessoas menos politizadas, né, umas pessoas que talvez não se sentissem ouvidas ou representadas, e essas pessoas hoje se sentem absolutamente representadas, né, pelo Bolsonaro, né? Elas estão se sentindo representadas como talvez nunca tiveram, né? Talvez como nunca tiveram representadas assim, né? Então é um momento, imagino, de que elas extrapolam e que essa condição de despolitização que elas carregaram a vida inteira, elas se colocam como se fosse de fato de fato, de certa forma uma atuação política, né? É uma atuação política. Não é porque ela é completamente despolitizada que ela não deixa de ser uma ação política. Ela é uma ação política. A questão é como, né, que nós vamos e estamos reagindo a isso, né? Eu acho que a nossa reação inicialmente está sendo de absoluta perplexidade, né? Eu acho que nós estamos perplexos com isso. A gente não está sabendo muito como lidar, porque, né, eu imagino isso, nós estamos no meio de um furacão, né? E como você achar a solução, né? Como é que você os caminhos que você pode, enfim, escapar desse furacão? É difícil. Quando você tem um olhar um pouco mais distante, e nós vamos ter esse olhar um pouco mais distante num futuro que eu espero que seja próximo, para a gente entender tudo isso que a gente está passando. Mas eu acho que é um pouco isso, né? São pessoas que não se sentiam representadas de uma certa forma e agora se sentem como nunca se sentiram. Agora, como é que ficamos nós, né, que estamos no campo da esquerda, que para tentar achar, né, este caminho, né, de mínima razoabilidade, né, de mínimo entendimento aí para que a gente possa enfrentar uma situação dessa, enfim, que as pessoas de fato não estão percebendo, né? Essas pessoas não estão percebendo o buraco que a gente está se metendo e é muito triste, né, que elas percebam esse buraco quando elas já estiveram no buraco, né? Agora elas estão achando que estão, né, enfim, como isso que a gente estava falando de um representante ali que dá voz para elas. E nesse aspecto, como é que a gente está se virando? Nós temos lá, eu tenho chamado, por exemplo, nesse campo da esquerda, tem algumas figuras que são, eu não sei se de fato a gente pode chamar, né, de pessoas que se enquadram no campo da esquerda. O Ciro Gomes, por exemplo, é uma figura que tem uma trajetória política importante, enfim,
mas que neste momento de crise que a gente está passando, ele é afetado por uma afetação que ele sempre teve, de um personalismo assim, que é muito exacerbado, ele se exacerba muito mais nesses momentos de crise que a gente está passando. Então, eu tenho falado do Ciro como um Dom Quixote sem o Sancho Panza, que está atirando em tudo quanto é moinho de vento que ele vê pelo caminho, né? E aí nós temos a figura importante, eu acho, né? Uma figura que está em ascensão aí na política nacional, o Flávio Dino, o governador do Maranhão, que é uma figura claramente com enormes boas intenções, um bom administrador, tá administrando esse momento da pandemia de maneira exemplar, enfim. É uma figura que está chamando todo mundo para esse enfrentamento, né? Desse momento da direita fascista tomando conta do país, enfim. Mas ele está, enfim, com todas as boas intenções, querendo fazer uma frente ampla, né? Que cabe tudo nessa frente ampla, né? E que, evidentemente, muita gente poderia se aproveitar disso, e o próprio Flávio Dino ficaria pelo caminho, tal, né? Porque você tem a direita, de certa forma, ela está montando a sua estratégia, tem muita gente se aproveitando, de certa forma, né? Fazendo boas práticas nesse momento de pandemia, mas que está se aproveitando, né, desse momento para se lançar candidato, e a gente não pode cair nessa esparrela aí sem ter esse entendimento claro do que está acontecendo, né? E nós temos um outro segmento fortíssimo, né? Que é do combalido, do alvejado, do ferido, né? Do sempre, né? Criticado pela mídia, alvejado pelo judiciário, enfim, que é o PT e o seu principal líder, o Lula, que, enfim, está sendo atacado por todos os lados, né? E o Lula, ele vem dando entrevistas para todos os órgãos, para a maioria dos grandes órgãos internacionais. Essa semana ele deu entrevista para o New York Times, e aqui ele está sendo silenciado assim de maneira absolutamente radical, né? É como se a estratégia de fato é essa, né? É querer colocar o Lula e o PT como se fosse o contraponto do Bolsonaro, e a partir daí achar um meio de caminho, tal. Isso é uma coisa que não podemos cair, né? Se a gente cair nessa vala comum dessas críticas aí que, enfim, que estão tentando ser a narrativa oficial, o caminho é abrir um espaço absolutamente completo, né, para a gente chegar em 22 com duas candidaturas no segundo turno da direita, né? Uma talvez mais radical à direita, e essa que se tende a chamar de centro, né? E a gente sabe que o centro no Brasil sempre significa direita, né? Uma direita talvez menos radical, mais polida, mais engomada, mais perfumada, mas uma direita, né? Então, este momento de reflexão que eu entendo é importantíssimo, e um momento de não subestimarmos, né? E este campo que o Bolsonaro vem consolidando, que é um campo que a gente vai ter que entender isso um pouco na frente, mas a gente vai ter que ter estratégias para sair um pouco disso, para estabelecer as nossas estratégias, né? Tá bom, é um momento complicadíssimo, mas temos que, enfim, que achar essas alternativas, né? E neste momento ficando em casa, evidentemente, né? Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.